em Miami. Só que depois eu não consegui também por conta do visto e de alguns interesses políticos da confederação na época. Hoje é muito mais fácil porque as empresas que promovem fisiculturismo são empresas. Fazem o meio de campo e ajudam nisso? Que hoje são empresas que promovem espetáculos. Antigamente a gente ficava à mercê das entidades governamentais. Entendi. Então eu não tinha como brigar com uma confederação, entende? Era algo muito maior do que hoje. São empresas, então é muito mais fácil nesse sentido. Mas eu tive que voltar para o Brasil para atender os interesses da Confederação Brasileira. Eu era a espécie da galinha dos ovos de ouro, então tive que voltar a fazer campeonato brasileiro, mundial. Tu viveu alguma pressão assim desse sentido, Flex, também na tua carreira com relação à política? Nossa, sim. Que possa falar. Yes. I don't care. Eu não tô nem aí. É isso aí. Eu não tô nem aí. Eu sei que às vezes a gente precisa falar algumas coisas. Bom, peraí. Eu lembro de quando nós dois competíamos, todo mundo tinha duas federações. E não tinha, todo mundo competia em duas federações. E eu não sei aqui no Brasil, mas no Reino Unido tinha a NABA e tinha a IFBB. Aqui e você podia competir nas duas federações. Sabia que eu fui o primeiro atleta a ser banido durante toda essa época, porque eu fui para os Estados Unidos. Então, porque eu fui para os Estados Unidos. Viu só, cara, é a mesma história, velho. Eu tenho certeza. Porque a gente tinha o Fane aqui nos Estados Unidos, ele era muito novo. E eles não gostavam disso, porque na revista falava Flex Lewis ganhou o campeonato nacional, o NABA Universe. E eles leram uma palavra. E imagina só. Eu tinha 20 anos de idade. 20 anos de idade. Eu tinha dedicado a minha vida inteira a isso. Eu não fazia nada, eu não ia atrás de mina, eu não ia em balada. Tudo o que eu fazia era me dedicar a essa vida. E uma semana antes do show, eu recebi uma ligação falando, olha, você não vai poder competir no show. Que tá chegando aí, o Campeonato Júnior Nacional. E eu dei risada. Eu acho que foram 10 dias antes. Eu dei risada. Eu falei, tá. E não tinha nenhuma risada do outro lado da linha. Eu falei, pera, isso é sério? E eu era muito novo, então eu fiquei muito emocionado. Eu falei, o quê? Por que não? Infelizmente, por conta daquela revista, aquele artigo que eles leram, você não pode competir. Então, por sorte, naquela época, tinha um patrocinador que patrocinava todos os shows, as competições de bodybuilding. E era uma empresa chamada CNP. O cara por trás era o Kerry Cates. Ele promovia o British Grand Prix em Wembley. Lembra o Rolly Coleman, aquele vídeo no YouTube? Era o campeonato dele. E ele era meio um gangster, assim. Mas ele era um cara gente boa. E é bom conhecer alguém assim. Aqui no Brasil eu tinha problema com corrupção. Flex com gangster era um pouco mais difícil lá. Um pouco mais complicado. Mas eles estavam do meu lado, então tava tudo certo. Então ele descobriu esse problema e ele falou, se esse jovem, se esse cara, se esse moleque não competir, eu vou tirar todo o patrocínio de todos os campeonatos. Imagina só. Eu nem conhecia esse cara nesse nível. E eu fiquei tão surpreso com o que ele fez, que ele ouviu a história e dá pra entender o que aconteceu depois, né? Dá pra imaginar. Mas o que aconteceu eu fui pro campeonato. E mais uma vez, tinha corrupção, tinha palhaçada, política. Eu não tô nem aí falar disso, porque esse cara não tá mais lá. Mas ele tinha um grande interesse no atleta que tava na mesma classe que eu. E ele, cara, não era nem da Inglaterra, da região. Ele veio da Nigéria. Então eles estavam tentando empurrar esse cara pro campeonato e eu tava no lugar. Por isso que eles me baniram. Mas ele não tinha nem se qualificado pra ser... Ele não era qualificado pra ser um morador, um residente britânico. Então foi muito difícil ficar na frente desse jurado sabendo que esse cara tentou me banir. Mas naquela idade eu fiquei tão surpreso que eu tinha tido esse apoio dessas pessoas, porque por conta dessas besteiras todas que aconteceram. Imagina tentar estragar a vida de um jovem só porque você tem interesse em um outro atleta. Você dá um jeito de tirar o cara da jogada, cara. Isso é muito sinistro e eu fico enojado com isso. E é por isso que eu não me incomodo de contar essa história.
O nome dele é Bill Turner, inclusive. Não tem problema nenhum falar o nome dele, porque é nojento o que ele fez comigo quando eu era novo ainda. Porque isso poderia ter mudado a minha vida. Eu poderia ter parado de competir. E ele teria gostado disso até, talvez, né? Jamais. Mas ele era minha inspiração, sabe? Então, nessa época, ele era alguém que eu admirava muito. Mas isso aconteceu, e nessa época da minha vida foi quando eu percebi que eu precisava tomar cuidado. Então, depois disso, eles mudaram todas as regras e eu precisei me concentrar no IMPC ou no campeonato amador da IFBB. E eu só foquei nisso. Então, só para deixar claro, não tinha nenhuma regra. Não, na verdade não, desculpa. Havia regras, mas ninguém seguia as regras. Você poderia competir. E não tinha não tinha tanto bodybuilders para ter regras falando, você não pode competir aqui ou ali. Tinha muitos atletas no palco e muitos atletas para competir ali no palco. E quando essas regras elas se tornam mais focadas em algumas classes, você só tinha 1 ou 2 atletas. Então isso acabou destruindo uma grande parte do esporte. Depois ficou muito maior. Mas só quero deixar isso claro que já era grande. O bodybuilding já era grande porque era um esporte de trabalhadores. E a gente tinha às vezes 10, 15 atletas em cada categoria. Isso era muita gente. Mas por conta de toda essa corrupção, isso começou a diminuir. Mas agora a gente está tendo mais um crescimento e o esporte está se tornando mais mainstream, mais popular. Principalmente por conta de caras, o Eduardo com certeza no Brasil, Rafa também, o Ramon também representa o Brasil, e eu no meu país. E tem uns caras muito novos também que nos admiram muito, porque eu acho que nós estamos longe do estereótipo do que o bodybuilding era. Quando eu entrei no esporte, tinha muitos estereótipos e todo mundo falava, as pessoas que têm músculo assim são convencidas, os musculosos, eles meio que diminuem as pessoas. Se você é um cara grande, você pode arrumar um jeito de ganhar na vida pela força. Mas ter músculo é um privilégio. Você mereceu isso. Se você quer merecer o respeito das pessoas, então haja como um ser humano. Haja com responsabilidade. E o meu objetivo na vida, basicamente, é quebrar esse estereótipo de pessoas que tinham uma percepção errada do bodybuilding. Eu tive o privilégio de voar ao redor do mundo, e às vezes eu posso sentar ao lado de uma pessoa durante 12 horas no avião, e as pessoas me olham a primeira vez e pensam, bodybuilder. Principalmente quando você precisa comer a cada 2 horas, os caras falam, meu Deus, olha esse cara, velho. Mas eu sempre entendo água, eu sempre encontro um lugar para falar com pessoas, sabe? Eu falo com as pessoas sobre negócios, qualquer outra coisa, sabe? Eu gosto de ganhar o respeito dessas pessoas. E aí, bom, um exemplo perfeito é que eu conheci muitas pessoas em um avião que foram no Mr. Olympia. Não tinham nenhum interesse em bodybuilding, mas eles viraram meus amigos e eles iam lá me apoiar. Teve um cara que tinha até uma mina de diamantes na África. Eu pensei, mano, me dá uns diamantes aí, mas bom, você pode ir no Mr. Olympia pra me apoiar também. Então foi incrível ter o privilégio e a honra de estar onde eu estou. Para não manter esse estereótipo. E é isso que eu posso falar do Eduardo também. Ele é um campeão muito humilde. Ele respeita muitas pessoas. Mesmo nos Estados Unidos, todo mundo fala do Eduardo com muita graça. Porque eu e ele, a gente nunca entrava num lugar assim, tipo, nos anunciando, sabe? É melhor você ser humilde e incentivado e ganhar o respeito das pessoas por ser o cara que não tem aquele estereótipo. Cara, Vilela, o Flex